Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Nós vamos ler João 14 e o versículo de número 16. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E nós temos já passado alguns dias falando sobre o Espírito Santo. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vamos ler também o 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Meus irmãos, nós temos já falado algumas coisas sobre o Espírito Santo. Quem não assistiu aos outros cultos, tem todas ali disponíveis. Os irmãos procurem ali. Espírito Santo, parte 1, 2, 3, 4 e 5, eu acho. Hoje seria o culto sexto. Oremos por alguns irmãos que não chegaram ainda, estão a caminho. Alguns que estão no trabalho e alguns também que tiveram problemas vindo para cá, que não vão conseguir chegar. Nós já falamos na semana passada do Espírito Santo e nós começamos a falar sobre a função do Espírito Santo. Função é aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser cumprido. E a base principal desse estudo vai ser para que pare-se as coisas feitas em nome de Deus, sendo que não foi Deus. O principal objetivo da gente estar estudando sobre o Espírito Santo é para que se pare de falar o Espírito Santo me falou e depois vira uma bagunça que todo mundo fala, mas que Espírito é esse? Nas simples coisas tem acontecido isso. Ai, Deus falou comigo que eu tenho que ser ungido. E de repente não tem mais ungido. Deus falou comigo que eu vou para frente. E de repente está indo para trás. E Deus não é um menino que fica brincando, que quer o doce, quando pega o doce diz que não quer mais. Então, os irmãos, assistam, escrevam, tire dúvidas. Daqui a pouco nós vamos chegar numa parte que vai mexer com muitas estruturas de ensino errado, que é os dons do Espírito Santo, para que vocês entendam, compreendam. Então, nós viemos falando da importância de aprender. Depois nós falamos da Trindade. E dentro da Trindade nós deslocamos a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, que não é uma emoção. Então, o Espírito Santo, nós falamos, ele tem desejo, ele se entristece, ele não faz o que você quer, ele faz o que ele quer. E nós temos falado na semana passada sobre essa parte, e uma das coisas que nós falamos na semana passada é que o Espírito Santo, ele nos capacita para o serviço de Deus. Eu nunca serei capaz de ajudar Deus, entenda isso aí. Alguém às vezes pode achar que eu sou importante, eu não sou importante. Eu não consigo ajudar Deus, irmãos. Você não consegue ajudar a igreja. Quem morreu pela igreja não foi eu, não foi você. Não adianta querer fazer. Se o Espírito Santo não te ajudar, você não consegue fazer nem as coisas mínimas. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, a igreja de Coríntios tinha uma disputa, porque Apolo era eloquente, Apolo pregava de um jeito, irmãos, quem via Apolo pregar, ele gritava, ele batia o braço, ele fazia... Quem olhava, que homem cheio. Aí vinha Paulo cheio de intelectualidade, falando difícil. Pedro até diz que Paulo escrevia difícil. Tem hora que Paulo prega que eu não consigo entender. Aí a pessoa falou, eu sou de Paulo. Eu gosto de coisa mais instruída. O outro, não, eu sou de Apolo, eu gosto do fogo. E aí Paulo chega e diz, mas o que está acontecendo nessa igreja? O que está acontecendo aqui? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros. O que é isso? Não é que nem hoje, o meu ministério é cantar. Não, a palavra ministério é servir. E quem serve não cobra para servir. Por isso que sempre que alguém fala, o meu ministério é pregar, agendas abertas. Esse negócio de agendas abertas, tanta gente na rua que não conhece Jesus e o cara querendo uma agenda aberta para falar de Jesus. Por que quer falar para o clube gospel? Por quê? A expressão aqui, quando vem um pregador aqui, quando acaba o culto, o que a gente fala? Que pregador, que homem, meu Deus. E não era assim no passado. Paulo vai repreender eles e e o outro, sabe o que eles são? Nada. Você sabe o que é nada?
Você já pensou você ser nada na obra de Deus? Só que o nada, ele faz alguma coisa. O nada planta e o nada rega. Só que eles são nada. O que é isso? Eles não têm importância singular. A importância singular está em Deus, que faz crescer. E nós vivemos um tempo que o Espírito Santo parece que virou um agente de moda gospel. Eu sou cheio do Espírito Santo para ficar rico pelo Evangelho. Eu sou cheio do Espírito Santo para ser convidado para pregar em toda igreja. Cada ano renova-se o ciclo, que nem artista. Cada ano tem um grupo novo. Tem uns congressos que falam, esse ano o congresso vai trazer as revelações da pregação. Eu vi um cartaz bonito, venha aprender a arte de pregar. Eu falei, a arte de pregar? Para mim a arte de pregar era ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo vira testemunha, porque vê direto. E aí entenda, porque não é deixar de ler e estudar, mas nós precisamos voltar a ter um direcionamento espiritual. E tem muita gente que não quer mais falar de Espírito Santo, irmãos. Tem gente que falou assim, não, deixa para lá, por causa da brincadeira. Mas sem o Espírito Santo não tem como a igreja continuar. É Ele que convence, é Ele que consola, é Ele que derrama os dons, é Ele que opera. E nós às vezes não estamos nem entendendo o básico. E nós estamos estudando para quê? Para que não ficamos com essa meninice que está aí. E eu falo para os irmãos, e sempre fui contra campanha. Eu sou contra. Ah, pastor, não, eu sou contra. A sua campanha é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem uma igreja. Você tem que participar de tudo na sua igreja. Enquanto você não participar de tudo na sua igreja, não procure campanha. Tem gente falando, não vai ter vigília. Você está vindo na segunda? Não, trabalho. Você está vindo na quarta? Não, trabalho. Você está vindo na sexta? Não, trabalho. Você está vindo no domingo? Não, em vez em quando eu tenho cansado. Para que você quer vigília? Para o fogo pegar. Percebeu? Não tem na Bíblia escrito isso. É constante. Paulo diz o quê? Em 1 Coríntios 15, 58. Seja firme, seja constante, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão do Senhor. Só que a gente criou o quê? A igreja, ela é segmentada de igreja de festa. Tem igreja que o pastor dela não prega um culto. Todo culto é um pastor novo. Todo culto é um pastor novo. E aí, sempre depois tem um pix. Nós precisamos orar e dentro desses dias ver qual que é a função do Espírito Santo. Será que é me transformar em alguém famosinho? Será que é fazer eu chegar aqui e dizer, eu estou vendo? Irmãos, nós precisamos orar, porque a coisa está bagunçada. Por causa dessa bagunça, tem gente que diz o seguinte, não, esse negócio espiritual eu não creio muito não. E aí você erra. Porque só estamos aqui porque aconteceu uma coisa espiritual. Uma mulher ficou grávida sem ter contato com o homem. Só estamos aqui porque alguém morreu e ressuscitou. Se você vai ler o livro de Atos, os discípulos estão dentro de uma prisão e ele sai de dentro da prisão sem porta abrir, sem porta fechar. Isso é o quê? Explique, por favor, na visão. Pedro está preso, vai ser morto, o anjo chega, os guardas estão do lado, os guardas não vê, a porta se abre sozinha. Isso é o quê, irmãos? E aí a gente fica às vezes tentando blocar o Espírito Santo e não crê. Aí só crê no que vê. Faz 4 anos de faculdade, vai fazer a prova e fala, eu creio que eu vou passar, eu vou orar. Não, não ore não, estude. O Espírito Santo, ele está aqui para nos fazer viver coisas espetaculares, coisas que eu e você não viu. Aqui tem um monte de gente que viveu milagre. Eu já falei isso aqui, repito, não liga mais, porque às vezes nem acredita. Quem estava comigo no hospital quando eu falei do câncer, da hemorragia, que a mulher falou, para de inventar coisa para querer crer em Deus. Eu tive que abrir minha barriga, a primeira pessoa que viu minha barriga. Eu falei, essa mulher está com graça. Eu falei, aqui ó. Vocês viram? Ficou lá duvidando, achando que a gente inventa coisa para a pessoa crer em Deus. É preciso nessa noite entender que o Espírito Santo ele tem função específica. E não é isso que a gente está vendo por aí. Tem culto que parece mais um lugar de fazer outra coisa. O Espírito Santo, você acha mesmo que Deus ia mandar o Espírito Santo para me ficar aqui que nem um peão? Sem fazer nada, só um peão? Eu fico olhando e parece que e as pessoas querem isso. Porque as pessoas querem misticismo. Pastor, joga um sal aí em nós. Joga um sal. Quer que eu jogue água em vocês?
A gente cantou um hino aqui, até agora eu estava aqui pensando, e o hino, o escritor foi inteligente. Ele escreveu como? A irmã deles cantou, eu queria ver, não foi isso? Eu queria ver? Eu queria ver. Ele não cantou, eu queria participar, não. É inteligente. Eu queria ver eles morrendo para dar glória a Deus. Eu queria ver. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo te chama para ser participante. E nós estamos, às vezes, vivendo cheio do Espírito Santo como espectadores. Não fazemos nada para Deus. Só temos unção quando pegamos um bendito microfone na mão. Só fazemos alguma coisa quando somos o responsável para fazer. E Deus não quer isso. E a igreja está viciada nisso. A igreja está viciada em cartaz, em show, em congresso, sendo que tem culto, irmãos, tem culto todo domingo, toda quarta, toda sexta, numa igreja. Qualquer igreja tem culto 3 vezes por dia. Tem igreja que tem culto. Washington, né, Washington? Como que tinha culto lá naquela igreja que você falou? De manhã, meio-dia e meio, 2 horas, 2h30, não era? Tem culto toda hora. Hã? De hora em hora na igreja lá, eu acho, pastor, de hora em hora tinha culto. Eu quero que você entenda que nós precisamos ter uma vida cristã. É uma vida de culto, não vim só no culto. E nós estamos aqui estudando qual é a função do Espírito. E nós falamos na semana passada que ele é aquele que nos capacita. Abra a sua Bíblia comigo aí, vamos ler um texto? 1 Pedro capítulo 4, quero ler o versículo 10 e 11. 1 Pedro capítulo de número 4, versículos 11 e 12. 10 e 11, perdão. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Olha o 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Olha o que ele está falando. Tudo que você for fazer, a referência é Deus. Vai falar? Fale conforme a palavra de Deus. E nós temos se esquecido que Ele é o que capacita. Irmãos, entenda isso aqui hoje, porque senão eu e você vai ficar sempre na mesmice. E eu queria muito, peço muito todo dia, que a gente termine esse ano, cada um de nós falando, eu estou diferente. Olha que eu estou diferente. Parece que alguma coisa aconteceu em mim. O Espírito Santo está me moldando. O Espírito Santo está me transformando. Olha, eu não li a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Olha, eu não orava, eu estou orando. Olha, eu não vinha na igreja, eu estou vindo na igreja. Olha, eu era bravo, eu estou calmo. Precisamos entender isso. E a palavra diz, se você tem esse chamado, cada um administre o dom como recebeu. Não é como você quer, não. A gente tem um costume de tentar mudar para agradar, tentar mudar para convencer. E a gente tem que administrar ele como recebeu. Quando Deus falar uma coisa com você, irmão, se foi Deus, você não pode mudar o que Ele mandou você fazer. Não, mas se eu fizer assim, Deus, eu vou ficar sozinho. Não tem problema. Quem mandou Paulo ir para Filipe? O Espírito Santo. Quem guiava Paulo? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo está guiando, tem que dar tudo certo. Não é verdade? Chegou lá, deu tudo certo. Acho que deu, irmãos. Deu tudo certo. Lídia se converteu. Lídia abriu a porta da casa para começar uma igreja. Mas Paulo apanhou? Apanhou. Foi preso? Foi preso. Mas um carcereiro foi salvo. Uma família foi cheia do Espírito Santo. Deu certo. Os discípulos não olhavam as condições físicas, olhavam a condição espiritual. Nós estamos obedecendo. Eu sempre penso que naquela cela, a Bíblia diz o seguinte, cantavam e oravam. Eu penso que quem cantava era Paulo, porque ele que recebeu. Eu penso que Silas orava dizendo, o que é que eu fiz seguindo Paulo? Porque a Bíblia diz que quem está alegre canta, quem está triste ora. Então, quem estava seguindo o outro era Silas. Se fosse eu, já tinha me deixado. Eu falava assim, não, prende ele que teve a visão, eu vou embora. A gente tem um costume hoje de viver um cristianismo que não tem mais a ideia de, se Deus mandou, não é que vai dar certo, humanamente.
é espiritualmente. E a gente não tem olhado mais espiritualmente para nada quase. Porque nós estamos virando uma igreja, eu digo no geral, carnal. Eu só sou abençoado se eu tiver dinheiro. Tem irmão que diz o seguinte: estou na prova, pode ter certeza, é dinheiro. Pode ter certeza. Ele nunca vai falar que está na prova se não chorou no culto. Ele nunca vai falar que está na prova se não está sentindo o Espírito Santo. Ele nunca vai falar que está na prova se ele não está sendo batizado com o Espírito Santo, se ele não está lendo Bíblia. Percebeu? Essa é a igreja moderna. A prova é faltar recursos financeiros. Só que muitas vezes a falta do recurso financeiro te faz entender a dependência de Deus. Às vezes Deus fecha umas coisas para nós, irmãos, para nós podermos enxergar com os olhos da fé. Às vezes Deus tira o que você estava vendo para ver se você crê mesmo que Ele é quem sustenta. O Espírito Santo nos capacita para isso, não é você que é capaz. O problema é quando eu penso que sou eu. Eu sou demais. Eu oro, irmãos, eu oro. Eu estou ensinando. Não sou eu, não é você. É o Espírito Santo em nós que nos capacita de tal forma que nós somos capazes de suportar o que não suportaria sem Ele. Humanamente falando, tem como aceitar essa situação de Paulo e Silas? Humanamente falando, a gente não entende. Então o Espírito Santo, ele nos capacita. Se você está se sentindo incapaz, é porque o diabo está te convencendo a não buscar o Espírito Santo. Então você começa a buscar o Espírito Santo. Que aí, e escute uma coisa, ninguém na Bíblia disse: eu acho que o Espírito Santo está aqui. Ninguém. Quando ele chegava, ele está aqui. Se a gente não entender, ouvir a voz de Deus e ficar com essa duplicidade de fé, a gente vive sempre assim, ó. Será que foi Deus? Será que foi Deus? Irmãos, eu já disse aqui. Se você ouvir minha voz, você sabe que sou eu? Vocês que já me conhecem aqui. Esse dia eu fui brincar com uma pessoa que faz 5 anos que eu não vejo. Quando eu liguei, falei: deixa eu falar, falei outro nome lá. A pessoa falou: Valdomiro. Eu falei: mas como é que você sabe? Eu falei: escuto seus vídeos todo dia, assisto o culto online. Aí a gente ouve a voz de Deus e tem dúvida se é a voz de Deus. Aí Jesus disse o quê? As minhas ovelhas, reflete aí por favor, as minhas ovelhas, elas vão conhecer. E não só conhecer, elas vão me seguir também. Abra sua Bíblia por gentileza. Então, guarde isso aí. Deus, ele vai nos capacitar para fazer o serviço. Só que tem uma coisa também que o Espírito Santo ele vai fazer. A função dele. João capítulo 16. Você que está em João aí, capítulo 16. Vamos ler os versículos 8 e 9. João 16, 8 e 9. Acharam? E quando ele vier, vamos ler o 7, porque de repente alguém que não consegue já vai entender. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-los-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Escute uma coisa, não tente forçar ninguém a crer em Deus. Não ache que é o seu poder de persuasão que convence alguém. Eu posso convencer alguém a ser membro dessa igreja, posso. Mas ser cristão, não. Eu posso convencer alguém a seguir a minha pessoa, mas seguir a Cristo, não. Isso é o papel do Espírito Santo. E essa questão de convencer é que ele te mostra os argumentos que você precisa se converter. Ele te mostra as razões porque você está em pecado. E nós muitas vezes não damos ouvidos a isso. E achamos que somos nós. Não somos nós. A função do Espírito, quando o pregador está pregando, ele usa o pregador. Quando o pecador está ouvindo, ele vai no coração. Quer ver um texto que mostra muito disso? Abre em Atos, capítulo de número 2, o versículo 37. Atos 2, 37. Olha lá.
os discípulos estão pregando, né? Na verdade, Pedro está falando, mas os discípulos. E aí a Bíblia diz o seguinte: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Aí o que eles vão dizer? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Perceba, o que eles estavam fazendo? Os discípulos estavam obrigando eles a aceitar? Não. Só que os discípulos estavam falando o quê? Com sabedoria humana? Não. Estavam falando cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem o desejo, irmãos, de salvar. Aí a pessoa diz que é cheia do Espírito Santo, mas não prega para ninguém, não ora para que ninguém se salve. É cheio do Espírito Santo? Por isso que eu digo, se a gente não lê, a gente vira fanático do que ouviu. E às vezes o que ouviu é só esse daí. É ser um espiritual humano. E não se esqueça que o diabo também usa pessoas. Não se esqueça disso. Deus, quando for Deus, a ideia principal é salvar. Deus não tem ideia de fazer você ganhar. Tem esses pregadores de hoje que eles te pregam, mas eles pedem o presente aqui, não é isso? Eles pregam aqui com a mão aqui. Ó Deus amado, né? Isso é uma coisa que não pode existir entre nós. Se você não entender que você, cheio do Espírito Santo, tem que amar as almas, como é que o Espírito Santo trata? Como é que ele vai poder falar sobre juízo, justiça e arrependimento? Usando quem? As testemunhas. Mas as testemunhas precisam estar cheias do quê? Do Espírito Santo. Irmãos, e eu falo, repito, isso é uma coisa pessoal. Você tem que querer ser cheio do Espírito Santo. Ele não invade. Acho que foi o pastor Hélio que na EBD que falou sobre isso, sobre o bater a porta, não é isso? Não me lembro agora. A Rani? Bater a porta. Olha que Deus educado, irmãos. Bate, tranquilo. E ele dá a dica: se você abrir, eu entro, sento, crio comunhão. E a gente às vezes não está entendendo que a função de converter as pessoas é do Espírito Santo. E pensamos que somos nós. Ai, se a gente chamar aquele lá um ganhador de almas, só se ele for cheio do Espírito Santo. Senão ele é um ganhador de membros da denominação. Eu não sei se você já leu a Bíblia e tem algumas pessoas que eles não ficaram indo e vindo. A Bíblia diz que se desviaram. Mas se desviaram mesmo. Não tem pessoas que a gente vê que é assim, né? Um dia está aqui, outro dia não está, outro dia volta, vai e vem, vai e vem. Biblicamente, ou você segue ou não segue. O Espírito Santo está tentando dizer para nós: eu que te convenço. Não é você que vai ter o reconhecimento. Eu vou te mostrar os argumentos e vou te ajudar a entender os argumentos para que você se arrependa. Irmãos, precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Precisamos começar a colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. E o Espírito Santo não é só barulho. Quando você está ensinando, o Espírito Santo está usando você para ensinar. Quando você está orando tranquilo, o Espírito Santo está ensinando você a orar tranquilo. Não confunda o Espírito Santo com o que criaram. Jargões, vozes. Isso. Às vezes alguém vem, eu falo, que é? Isso é costume. Você acha que o Espírito Santo me trouxe aqui? Isso é homem querendo dizer para você. O Espírito Santo não é isso. Pedro está na casa de Cornélio falando. Está falando. Pregando a palavra. Diz o texto bíblico que enquanto ele pregava, o Espírito Santo fez o quê? Chuf! Aí hoje como que é? Vem cá, pastor Fernandes, a vítima. Como que é hoje para ser cheio do Espírito Santo? Isso daqui eu oro porque eu até aceitei por um tempo, mas quando eu li na Bíblia, eu falei, não está escrito. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Fala glória e aleluia. A pessoa chega uma hora e fala rápido. Uma vez a pessoa falou, fala rápido. Eu falei, desse jeito vai enrolar mesmo. Fala aí rápido, glória a Deus e aleluia rápido.
Chega uma hora, está como? Oh, foi batizado em língua. Quem falou? É uma pressão, irmãos. Você acha mesmo que o Espírito Santo, ele vai querer forçar você e balança a sua cabeça assim, ó. Vai dar glória, dá glória. Irmãos, não é assim. Não é forçando. Quem convence é o Espírito Santo. Só que aí eu preciso entender e pregar a palavra. Aí eu quero impor o meu conhecimento, impor as minhas razões. Aí não dá certo, não. A pessoa vai embora, eu já fui embora de culto com raiva. Porque eu não fui batizado, falaram que eu não fui batizado com o Espírito Santo. Sabe como eu fui batizado com o Espírito Santo? Numa oração assim na frente, ó, tranquila. Estava lá orando, de boa, pastor orando. O Espírito Santo me batizou. Tranquilo, sem... Eu só fiquei uma semana toda parecendo que estava voando. Achei estranho. A minha experiência foi essa. Eu fiquei a semana toda andando meio assim, ó. Era esquisito. Eu não sei. E quando eu queria falar em línguas, mas eu segurava, né? Porque às vezes eu estava no meio do trabalho, eu queria falar. Aí foi... Mas cada um. Mas não precisa você ficar chacotando uma pessoa. Mandar ela... Irmãos, depois você chega em casa, você faz o teste. Glória a Deus, aleluia, rápido. Pode ser até que você seja batizado lá sozinho. Você chega aqui e fala, pastor, falei em língua estranha. É preciso ter sabedoria. O Espírito Santo, ele convence. E convencer não é que ele te obriga, ele te dá argumentos sólidos, que ele convence seu coração. Você escuta aquilo e você fala, olha isso. É que nem eles ouviram eles pregar e falaram, não, o que é que eu preciso fazer? Porque eu quero isso daí que vocês estão falando. O que tem que fazer? Se batiza. Não, peraí, se arrependeu? Não, mas tem que batizar. Peraí, se arrependeu? Nós invertemos tudo hoje. Não, mas tem que batizar, porque aí fica lá no hall de números da igreja, nos gráficos. Quantos batizados? 60! Quantos arrependidos? Aí só Deus sabe. O batizado não perdoa, o batizado não congrega, o batizado não se esforça, não lê Bíblia. E aí vai virando bagunça. Estamos trabalhando não para o reino de Deus, estamos trabalhando para a igreja. E não podemos fazer isso, temos que trabalhar para o reino. O reino, ele é além. Por isso que tem que ser guiado pelo Espírito. E quem convence da justiça, do juízo e do pecado? Então, você, por favor, comece a pregar e a pensar sempre em pregar no Espírito. Abra sua Bíblia, deixa eu ler Romanos 8, 5 e 6, por favor, irmãos. Isso daqui é importante e depois a gente fala um pouco, depois a gente também lê 1 Coríntios capítulo 2, 14, tá bom? Romanos 8, 5 e 6, vamos ler? Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do... Agora faz uma pergunta aí para você está mais inclinado para que lado? Aí você tem que orar e falar, não, peraí. E eu vou aqui falar um parênteses rápido, saindo de toda a pregação. Um parênteses rápido. Quem escuta a pregação e se sente acusado, não é Deus, é o diabo. Se você ouvir uma mensagem e você falar, ai, estou me sentindo acusado, é o diabo te acusando, Deus não te acusa. Pregação nenhuma é para acusar ninguém. Pregação é para dar direção e orientação. Quando você estiver ouvindo uma mensagem, você fala, ai, está me batendo, é o diabo. Deus não te bate, Deus te ama. E o sentido de açoite que a Bíblia diz é o seguinte, ele te trata como filho mesmo. Ele vai falar para você a verdade. E tem muita gente que às vezes fala, não, mas a igreja vai me oprimir. Não vai te oprimir. É o diabo que está te oprimindo. A igreja te liberta, a palavra te liberta. Não deixe que ninguém que prega, e se alguém quiser também te atacar, não deixe. Meu irmão, prega. Quem convence é o Espírito. Nós precisamos começar a falar mais de coisas básicas, porque está faltando a prática básica do Evangelho. Básica. Tinham todos tudo em comum. Ninguém chegava no culto vendo, não, era tudo comum. Deus me salvou, oh glória, salvou você também? Salvou você também? Oh glória, você fazia o quê? Ixi, eu matava, eu roubava, ixi, você adulterava, ixi, eu ainda estou matando. Só deixei de matar, então vamos orar por você, amém. Nós precisamos voltar a ser. Porque ali vai dizer o seguinte, quem é
segundo a carne se inclina para as coisas. Quem é segundo o Espírito se inclina para as coisas do. Aí o texto traz uma informação. Isso é informação para a direção. A inclinação da carne gera vida, alegria, sorriso no rosto, vontade de viver, vontade de trabalhar. Não, gera morte. Quem está morto sente vontade de comer? Não. Quem está morto sente vontade de beber? Não. Quem está morto sente vontade de trabalhar? Não. Quem está morto sente vontade de descansar? Não. Você está vivendo segundo a carne, você não vai ter vontade de cultuar, de cantar, de adorar a Deus, de ler Bíblia, de fazer tudo. Você não vai? Só que aí ele diz, a inclinação do Espírito é vida e paz. E aí, como vai? Estou tranquilo. Mas está cheio de problema, mas Deus vai me ajudar. Estou cheio de problema, mas Deus vai me ajudar. Precisamos nessa noite pensar, refletir. Eu estou cheio do quê? A minha inclinação hoje, a sua inclinação hoje qual é, irmãos? Qual é a tua inclinação? E não é, ai pastor, mas a minha inclinação é carne. Calma, não desespera. Por isso, irmãos, entenda agora. Cristo morreu porque eu e você não consegue ser perfeito. E tem uns irmãos se decepcionando sozinho e fica sozinho. Mas eu não vai conseguir. Quando eu deixar eu venho. Nunca vai deixar. Os leprosos saíram da presença de Jesus curados? Os 10? Não. Os 10 saíram leprosos, mas com uma palavra. Pode ir. Diz que no meio do caminho, um olhou para o outro e falou, poxa, parou de mentir, foi? Rapaz, percebeu que você não está mentindo mais? Percebeu que você parou de falar palavrão? Rapaz, você está lendo Bíblia? Rapaz, você está escutando um hino? No meio do caminho. Vamos crer nessa noite que tem uma palavra para nós. Tem uma palavra que Ele deixou o Espírito Santo para nós. E é o Espírito Santo que te ajuda, te fortalece, te convence. Ele que te fala para você, você está errando. Só que Ele está lá. Daqui a pouco a gente chega numa parte que, além de... É muito bonito esse negócio do Espírito Santo. Ele bate e assopra. Né? Ele te dá uma cacetada aqui, ó, mas depois ele te dá um abraço tão gostoso que você nem sente a dor. Olha o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, irmãos. Porque ele parece loucura. É muita loucura, não é? Acreditar que uma mulher ficou grávida do nada. Acreditar que um homem saiu da cova. Acreditar que cadeias soltaram. Acreditar que um homem foi transladado. Você está vendo aí era o desenho que a gente assistia, tinham os Flintstones e os Jacksons. Os Jacksons tinham, lá na Bíblia eles se inspiraram. Porque a Bíblia diz que Filipe fez o quê? Sumiu. 40 quilômetros foi aparecer depois. 40 quilômetros depois. Falei para Deus esses dias, Deus, ajuda nós aqui, né? Falando para a Suíça, já pensou? Nós chegar aqui no culto, faz uma oração e... glória! Só que quem não é espiritual acha que tudo isso é uma brincadeira. Mas se for preciso hoje, Ele faz, mas tem que ser preciso. Sabe por que Deus fez aquilo? Para salvar uma nação. Tinha um etíope que vinha lá. E aí a ordem foi qual? É absurda? Ô Filipe, vai lá para aquela região que está deserta. Eu sou homem de multidão. Me convidam para pregar no culto que não tem ninguém. Eu queria pregar no domingo. Vai para o deserto. Está lá no deserto. Eu fico pensando que Deus é muito maluco, né, irmãos? O cara está no meio da cidade. O cara está no meio da cidade cheio de gente. Folheto, é glória. Vai para o deserto. Ok. Para ir ele teve que ir. Depois Deus tirou ele de lá. Mas para ele que foi andando. Fico pensando ele chegando lá no deserto, olhando assim, ninguém passando. Só a estrada. Eu fico imaginando sozinho aquela bola passando assim, o passarinho. E ele lá tranquilo. De repente vem um carro, mas tem alguém falando com ele. Aí diz que o Espírito Santo fala, já chega.
É isso que está faltando para nós. Sensibilidade. O Espírito Santo mandou ir para o deserto. O que eu vou fazer no deserto? Rapaz, você tem que só obedecer se foi ele. Para de perguntar, mas para que eu vou para lá? Vai para lá! Chega lá e fala assim, ó, leia depois o texto. O Espírito Santo fala assim, chega no carro. Hã? Está entendendo aí o que está lendo? Hã? Olha como o Espírito Santo é. Alguém que precisava de explicação. Às vezes tem alguém por aí que é crente, mas não se converteu ainda porque eu e você está ignorando a voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo fala, explica. A gente quer explicar, irmãos? Não, a gente está aí no Facebook, no WhatsApp. A gente está aí fazendo brincadeira, às vezes, com o nome de Deus, com o Espírito Santo. Está fazendo coisa que não devia. Porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. Não adianta falar para uma pessoa carnal coisas espirituais. Ele não entende. Você fala, rapaz, não. Fica uma briga, não fica? Fica uma briga. Vamos orar a Deus para que Deus nos encha do Espírito Santo. Abre sua Bíblia aí. Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Percebe o seguinte, não tem nada a ver comigo. Eu fico pensando, que Deus bonzinho. Adão e Eva peca. Quem vai atrás deles? Deus. O povo de Israel se desvia. Quem vai atrás deles? Deus. E tem a lei, eles não cumprem a lei. Deus fala assim, tá bom, vou mandar Jesus. A gente tem pecado. Quem está vindo atrás de nós? É você que está indo atrás de Deus? Não, é Deus vindo atrás de você todo dia. Todo dia o Espírito Santo vai atrás de você. Quando você sentir vontade de ler Bíblia, é o Espírito Santo falando, lê. Queria falar com você. Quando você sentir vontade de vir para o culto, não sei se você sente, é o Espírito Santo falando, vai lá. Nós precisamos nessa noite entender uma coisa. Não é pelas obras de justiça que nós estamos fazendo, mas é segundo a misericórdia que Ele nos salvou. Pela lavagem e regeneração da renovação do Espírito Santo. Ele trabalhando em nós, irmãos. É tipo um faxineiro. Já viu um faxineiro? Quem já fez faxina em casa aí? Sabe como que é, né? Aquele dia que você fala, hoje eu faço. Você vai até no seu guarda-roupa hoje. Chegar em casa, você vai jogar um monte de coisa fora. Tem coisa que você fala assim, não vou jogar essa blusa fora não. Está lá faz 5 anos, nunca usou. Mas está lá. O Espírito Santo está vindo em nós fazendo o seguinte. Isso aqui está difícil, hein? Sabe por quê? Porque ele precisa de autorização para tirar. Só que você sabe o que precisa tirar. Todos nós aqui sabemos. Eu sei, você sabe o que eu preciso tirar. O Espírito Santo já mostrou. Só que eu não quero tirar. Então o Espírito Santo, ele convence eu e você. Aí, para a gente terminar nessa noite, vamos parar por aqui. A gente vai falar sobre o que ele faz também como intercessor. Abra aí sua Bíblia em Romanos 8, 26 e 27. Vamos ler? Romanos capítulo 8. E aqui tem uma palavra que eu gosto dela, que é alaletóis, alaletóis. Quem sabe o que é alaletóis? Alguém sabe? Alaletóis. Está escrito aí. Vamos lá? Romanos 8, 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos alaletóis. Ok? É o grego, koiné. Alaletóis. Que significa o quê? Impossível de expressar com palavras humanas. Quando Paulo escreve aquilo, ele usa esse termo para dizer o seguinte: a intercessão que o Espírito Santo faz por mim e por você no céu, homem nenhum consegue pronunciar. Isso daqui é... Sabe por quê? Porque ele não intercede quando está tudo bem. Entenda o seguinte: às vezes tem pessoas que estão no meio de um ato pecaminoso.
A justiça diz o seguinte: mata, porque a justiça de Deus não muda. A gente acabou de ler: pecado gera morte, mas Deus deixou um intercessor. Intercessor é aquele que se coloca entre. Também no dicionário comum diz: intercessor é o que se coloca entre. Então está aqui a justiça de Deus, está aqui você, e a justiça vem para matar. Só que aí diz que ele está intercedendo com gemidos que palavras humanas não podem descrever. Porque hoje pensando, o que ele fala, né? Porque você já defendeu alguém? Já defendeu alguém? Não, ele não, eu conheço. Não, ele acorda cedo, ele trabalha, ele come bem. Não posso. Não, eu conheço. Eu vi, eu estava lá. O que será que ele fala, irmãos? Já viu mãe defendendo o filho quando vai preso? Você nunca foi em cadeia, né? Um dia você vai numa cadeia. Aqui eu não sei se é igual. Será que é igual no Brasil, que tem aquela fila de mãe? No Brasil tem aquela fila de mãe. Tudo com cabelão, saia. Tudo na oração. E uma vez eu lembro, conversei com uma e ela usou essa expressão que ficou para mim para sempre. Ele não é ruim. Ela usou essa expressão. Mas é as amizades, sabe? E esse negócio de amizade é terrível mesmo. A Bíblia diz isso. As más conversas, ela corrompe tudo. A fé, a esperança, a alegria. Aí eu fiquei pensando hoje, eu estava em casa, eu pensei assim: será que ele está falando de mim, né? Porque ele deve estar intercedendo bastante por mim esses dias. Por você também, eu acho, mas... será que ele fala para Deus da gente? Será que ele faz um filmezinho de Jesus na cruz? Eu não sei, eu fiquei pensando hoje, né? Ele faz assim: Deus, peraí. E Jesus falando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Olha só, pai, olha o que Cristo falou, pai, dá uma chance, espera aí. Olha lá, o irmão está orando por ele, olha lá, olha a mãe dele orando, olha a igreja orando. Eu não sei o que ele fala, porque o texto bíblico já diz: é impossível declarar o que o Espírito Santo fala de nós com palavras humanas. Mas é possível sentir, porque eu estou aqui e você está aí. É possível saber o que ele fala. Dá vida para ele, pai. Dá chance para ele. Deixa ele continuar. Sustenta ele. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar, em nome de Jesus.